Nesta aula, continuaremos com o controle moderno, né, em sistemas no espaço de estados, com a retração de estados com servomecanismo. São objetivos dessa aula saber incluir integrador no modelo do espaço de estados para a correção de erro em regime permanente e também saber aplicar a retração de estados com servomecanismo para a eliminação de erros em regime permanente. Nós já vimos uma solução para eliminar erros em regime permanente, que era multiplicar a referência por uma constante Kr para que na saída y seguisse a referência R. Porém, a solução que nós vimos na aula passada, de multiplicar a referência, ela depende dos parâmetros da planta para atingir o erro nulo em regime permanente. Já uma outra solução aqui é utilizar a integral do erro. Nós calcularmos o erro da saída, que é R menos Y, né, e fazer a integral desse erro, e daí, como controladores PI ou PID, a saída do erro será nulo em regime permanente. A gente vai incluir com esse integrador, a gente acaba incluindo um novo estado no nosso sistema. Nós já tínhamos aqui o integrador interno da planta, né, devido ao sistema no espaço de estados. Agora a gente inclui um novo integrador que é dentro do controlador. Esse integrador pode ser feito de forma contínua, forma discreta, mas é um integrador que é adicionado aí no sistema, né, no controlador para poder fazer a integral do erro. Bom, o erro, a gente vai definir o erro como sendo essa variável aqui, xi ponto, por que ponto? Pois ela logo depois ela é integrada ao erro, né? Então vamos chamar de xi ponto, né, a derivada de xi, a variável de estado é xi. Então o erro é xi ponto, é a referência menos a saída y. Onde y a gente vai substituir por cx, porque nós estamos considerando o nosso sistema com equação de estados de saída equação de estados igual a cx, equação de saída, né? Com d igual a zero, matriz d igual a zero. Então r menos cx aqui é a parte do y, menos cx mais r. Agora nós vamos considerar a nossa entrada da planta como a retração de estados, que é a retração de estados convencional, menos kx, mais uma parcela que é da integral do erro, né? Uma multiplicação KI vezes o xi, que é a integral do erro. Então a gente vai juntar essas duas variáveis como uma variável aqui que é K-chapéu, né? K-chapéu ou K aumentada, o vetor aqui de ganhos K aumentado, que combina aqui o ganho multiplicando as variáveis de estado e o ganho multiplicando o erro, a integral do erro, que é o psi. Então esse K-chapéu ele vai ser aqui no caso, né, definido aqui como K e menos KI, né, porque U igual a menos K-chapéu. Agora essas novas variáveis de estado a gente chama de X-chapéu ou X aumentado. No espaço de estados, como é que vai ficar o sistema final? Nós vamos ter aqui a equação da planta, né? X ponto igual a AX mais BU, porém temos também uma nova variável de estado que é xi, que é a integral do erro. Então, aqui embaixo vai a equação do erro, que é xi ponto igual a menos cx, que é o y, o próprio y, né, da planta, de saída da planta, mais um r. O r é separado do u aqui, né, mais r. Então, essa equação de baixo é a equação do erro, né, do erro da saída, e a equação de cima aqui é a equação da planta. As duas equações são agrupadas aqui numa mesma equação de estados, que é o nosso sistema chamado sistema aumentado. Essa matriz aqui agora é chamada de matriz A aumentada,
Essa daqui é a matriz B aumentada. Bom, como é que vai ficar isso em maré fechada, né? A gente substituindo o U por menos K-chapéu vezes o novo vetor de estados, que é o nosso X-chapéu, X aumentado. Então, vai ficar assim, ó, substituindo o U, né, a entrada da planta, vai ficar a nossa matriz em malha fechada, vai ser A-chapéu menos B-chapéu, K-chapéu. Então, essa A-chapéu é a nossa A aumentada, matriz A aumentada, que é combina aqui a equação da planta com a equação, parte da equação do erro. Já a matriz B, né, também a matriz B aumentada, ela combina aqui a matriz B com zero, né, porque não inclui a entrada U na equação do erro. Então, esse daqui é o sistema no espaço de estados em malha fechada, onde a nossa nova entrada do sistema vai ser a referência R, que multiplica 1 aqui na última equação, que seria a equação do erro. E o restante é tudo zero. Em MATLAB, como é que a gente faz o projeto, então, do sistema no espaço de estados? Esse sistema aqui conserva o mecanismo. A gente precisa utilizar essas matrizes aumentadas. A matriz A aumentada, a matriz B aumentada. E a gente vai calcular, com essas duas matrizes, né? A gente vai calcular a matriz K aumentada. Primeiro, a matriz A aumentada, ela é a concatenação dessas matrizes aqui. Matriz A, matriz de zeros aqui, vetor de zeros, n por 1, que é essa parte aqui. Depois, na próxima linha aqui em MATLAB, né, é menos C e, por fim, zero. Então, a matriz A aumentada é essa. Matriz B aumentada é a concatenação vertical, né, da matriz B com um zero aqui. A matriz, o vetor de ganhos K aumentado, depois pode ser obtido pela fórmula de Ackermann, por LQR, por place, o comando place da alocação de polos, né, do jeito que for possível. Polos que a gente utiliza também, a gente tem que considerar que não são, o número de polos não vai ser mais igual à ordem da planta. Né? O número de polos agora vai considerar a ordem da planta mais um, porque nós temos mais um integrador. Então, se a planta for de ordem 3, por exemplo, nós temos que adicionar 4 polos na fórmula de Ackermann. Né? Então, se o sistema for ordem 6, nós temos que adicionar 7 polos aqui, claro, se nós tivermos uma única saída no sistema. Né? Da mesma forma para a LQR, né? A matriz Q, né, ela precisa ser igual à ordem do sistema mais a quantidade de integradores do erro. Né? Se nós tivermos um sistema de ordem 3 e uma integral do erro, né, claro, nós necessitaremos de uma matriz Q diagonal de ordem 4, né, ordem da planta mais 1. Por fim, o ganho K de retroação de estados é K aumentado de 1 até a ordem da planta, né, e o KI é menos o último termo da matriz do vetor K aumentado. Como assim? Então vamos a um exemplo. É o mesmo exemplo das últimas aulas de LQR e também de retroação de estados. Nós vamos fazer um projeto do servomecanismo para esse filtro LCL, com o objetivo de obter erro nulo para a corrente IL2 na resposta de grau. Né? Então nós vamos fazer o projeto do servomecanismo projetando por LQR e dando maior peso para o erro de IL2, para o erro. Né? Então a gente vai considerar isso daí. Aqui vocês podem acessar o projeto, está dentro aqui desse script no Google Colab, vocês podem acessar. Então aqui é obtida, primeiro a ordem do sistema, né, a partir da matriz A da planta, que foi definida anteriormente, a planta.
A matriz A aumentada, a gente utiliza esse comando block da biblioteca NumPy para agregar as matrizes e fazer a concatenação da mesma forma que foi mostrado ali para o MATLAB. Depois a matriz B aumentada, né? A matriz C aumentada, que seria para somente mostrar a saída, né? A própria matriz C com o último zero, para mostrar a saída. Bom, mas o que a gente precisa para calcular os ganhos de retração de estados, junto com o ganho do integrador, são as matrizes A aumentada e B aumentada. Bom, a matriz Q, a gente colocou aqui como sendo a matriz diagonal, 1 e 1000. Esse último termo da matriz Q, ela vai representar relacionado à última variável de estado, que é a integral do erro. Né? Então, a gente está dando 1000, peso de 1000, para a integral do erro. Né? Então, essa última variável de estado é essa daqui. Ó. Esse xi é uma variável de estado que a gente está dando maior peso lá no LQL. O que isso significa? Dando maior peso para a integral do erro, nós teremos um resultado mais rápido em regime permanente para atingir erro nulo. Então, depois é calculado aqui o ganho K aumentado, né? Então, a gente tem aqui o ganho de retração de estados a partir desse K aumentado, né? De 0 a 3 aqui nos índices, e o ganho integral aqui, que é o índice 3 aqui. É menos a última parte aqui do K aumentado. Por fim, em malha fechada, nós colocamos aqui o sistema em malha fechada. A matriz A do sistema em malha fechada é A aumentado menos B aumentado, K aumentado. Né? Essa daqui é a matriz em malha fechada. A matriz B em malha fechada, que multiplica a referência R, é 0001. Né? Por fim, a C aumentado, só para a gente ver a resposta em malha fechada. Então, foi obtida aqui a resposta ao degrau em malha fechada, depois feito o print. Então, vocês podem ver que, de fato, nos resultados, foi calculado aqui o ganho K aumentado, né? Esse daqui com 4 valores, esses 3 relacionados às variáveis de estado IL1, VC e IL2, multiplica essas variáveis de estado, e esse último aqui ó, é menos KI, em que KI multiplica o ganho integral, multiplica a integral do erro. Né? Então, a gente tem isso daqui. Esses 3 primeiros é o ganho K de retração de estados, né, que multiplica os estados, variável de estado, e o último multiplica a integral do erro, o negativo dele. Né? Então, a gente pode ver aqui que teve um resultado adequado, em 150 milissegundos atingiu o valor final, aqui a ação de controle U. A gente pode ver que de fato atinge erro nulo em regime permanente, porque R igual a 1. Bom, vamos a um outro exemplo também, que está disponível lá no script do Colab também, que é do pêndulo invertido, que nós já fizemos a modelagem do pêndulo invertido, modelagem não linear, na aula de controle não linear. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o projeto de um controlador de posição no pêndulo invertido com retração de estados. O pêndulo invertido é uma planta interessante para controle moderno, pois é muito difícil de fazer funcionar com um único controlador clássico da posição. Com um único controlador clássico que controla a posição X é difícil de fazer funcionar. Teria que ter, claro, uma malha interna para controle do ângulo, mas a gente está fazendo com controle moderno. Então, com controle moderno, a gente consegue controlar todas as variáveis ao mesmo tempo. Estabilizar o sistema. O pêndulo invertido, que é um sistema naturalmente instável. Bom, a partir lá do sistema não linear definido, a gente linearizou em torno de θ igual a π, né, que é linearizar em torno da operação vertical para cima, que é o pêndulo invertido. Fizemos essa linearização, que são as matrizes A e B do pêndulo invertido linearizado em torno desse ponto de operação aqui. 0 para posição, 0 para velocidade. Aqui é o ângulo π, radianos, que é 180 graus.
e a velocidade angular igual a zero. As 4 variáveis de estado do sistema. Então, a gente faz aqui, ainda foi definido o C da posição, matriz C, né, que relaciona com a posição, depende qual variável a gente quer controlar, né, para o sistema aqui com o servomecanismo. A gente definiu como sendo a primeira variável de estado que a gente quer controlar, né, 1, 0, 0, 0. A primeira variável de estado é a posição horizontal do carrinho, é a posição do carrinho no eixo horizontal. Então, a gente, definindo isso daqui, a gente, no projeto do servomecanismo, a gente automaticamente está fazendo o controle dessa variável de estado. Então, aqui é definida a matriz A aumentada, B aumentada e também a matriz C aumentada. A gente pode ver aqui, né, com a concatenação das matrizes. Na matriz QIAR, a gente está definindo na QIA maior peso para o erro, para a integral do erro, que é a última variável de estado, a integral do erro. Vai dando peso 10. Então é obtido aqui a matriz, o vetor de ganhos K aumentado, com o cálculo do LQR, com A aumentado, B aumentado, Q e R. Bom, e deu o vetor de retração de estados, a gente tem o KI, o ganho KI, que foi obtido aqui a partir do K aumentado. A gente pode ver, né, que o ganho K de retração de estados são as primeiras 4 termos da K aumentada obtida, e o KI é o menos último termo do vetor de ganhos aqui K aumentado. Por fim, a gente pode ver até os polos em malha fechada, como foi calculado como LQR, né? A gente não sabe quais são os polos em malha fechada obtidos, que são os autovalores de A aumentado menos B aumentado vezes K aumentado. São os autovalores em malha fechada, são os polos em malha fechada. Né? Então a gente pode ver que inclusive gerou polos complexos conjugados aqui o LQR. Geralmente quando fazemos com alocação de polos, nós definimos polos reais, né? Não polos complexos conjugados. Mas com o controlador LQR, ele sempre vai ter um controlador estável, porém pode ter polos complexos conjugados como resultado em malha fechada. Então, aqui foi feita a simulação, né? Aqui o sistema em malha fechada, no espaço de estados. Está aqui a matriz A de malha fechada, A aumentado menos B aumentado vezes K aumentado. Aqui a matriz B de já transposta, que relaciona com a referência como entrada, né? 0,0001, esse 1 multiplica a referência R. E aqui C aumentado é importante a gente colocar aqui, né? Que define a posição como sendo a nossa saída. Então, depois foi feito a simulação aqui, considerando o estado inicial aqui na variável x, na variável do θ, né, o θ inicial 0,5 radianos, está longe aqui do normal, e a gente ainda colocou, né, como referência para a resposta ao degrau, ou seja, a referência é que nós queremos que a saída vá para 1 metro de posição. E funcionou, claro. A gente pode ver aqui que está funcionando de maneira estável. Como foi linearizado, aqui a gente tem o ângulo, ele é o φ definido lá na referência que nós utilizamos, é a modelagem de pêndulo, φ igual a θ mais 180 graus, ou seja, é o ângulo em torno de 180 graus, é o ângulo φ, ou seja, ele vai para zero aqui, ótimo, ou seja, está em torno de 180 graus, o ângulo θ. A ação de controle ela vai tender para zero e a posição vai para 1, ou seja, foi para a posição que a gente deseja e o pêndulo invertido está estável, ele manteve estabilidade. Então a gente pode ver que cumpriu aqui o requisito de estabilidade e também de segmento de referência com erro nulo em regime permanente. Então, como conclusão, a gente viu na aula de hoje a retração de estados com servomecanismo. O que é o servomecanismo? É a utilização de um integrador para seguir erro nulo para a resposta ao degrau.
O servomecanismo, que é utilizar o integrador para erro nulo com resposta degrau, é baseado no princípio do modelo interno. O que é o princípio do modelo interno? É dizer que dentro do sistema é necessário ter o mesmo modelo do sinal que a gente precisa seguir ou rejeitar para poder atingir o erro nulo em regime permanente para aquele sinal. No caso, uma resposta degrau, nós temos o sinal de resposta degrau 1 sobre S. Então a gente precisa adicionar um integrador que também é 1 sobre S dentro do sistema. Caso nós tivéssemos, por exemplo, segmento de sinais senoidais, outros tipos de sinais, nós teríamos que ter, ao invés de integrador, ter um modelo de algum sistema senoidal, né? Ou de outro tipo de sinal, de vários senoides, com harmônicas, por exemplo, para poder seguir com o erro nulo em regime permanente. Uma questão importante também é que o uso do integrador ele vai aumentar a ordem do sistema, né? Um integrador aumenta em 1 a ordem do sistema, então o sistema de ordem 3, digamos, com a planta de ordem 3, com o integrador vai ficar de ordem 4. Por isso que para alocação de polos, também para LQR, nós precisamos adicionar 4 polos ou matriz Q de tamanho 4x4. Né? A gente viu também que o servomecanismo ele pode ser feito projeto através de alocação de polos ou também por LQR. Por LQR é interessante também a gente considerar maior peso no LQR para o erro para a integral do erro da saída, que geralmente a gente coloca como sendo a última variável de estado do sistema aumentado. Então, colocando maior peso na matriz Q para a integral do erro da saída, né, a gente está reduzindo o tempo que o sistema demora para convergir para erro nulo em regime permanente. Certo, pessoal? Até a próxima!